noite, igreja. Estamos aqui nessa noite começando mais um culto e que, apesar de ser online, você possa se sentir abraçado e que juntos em espírito possamos louvar o Senhor, que é digno de todo louvor e de toda honra. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem entender, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, e o teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor
adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E nós só cabe tudo dedicar, oferta suave a ti. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao verso 43. Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao verso 43. A palavra de Deus diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que é sempre maravilhosa. Marcos, ele é um dos evangelistas que relatam esse milagre, que destacam esse impressionante milagre da ressurreição da filha de Jairo. Além de Mateus, além de Marcos, Mateus e Lucas também destacam esse episódio da vida de Jesus. Mas o interessante desse episódio é que numa mesma narrativa nós encontramos dois milagres, ou seja, no contexto em que envolveu a ressurreição da filha de Jairo, o Senhor também curou a mulher que tinha um fluxo de sangue. Você pode ler depois o texto todo, o texto completo, nós lemos apenas um trecho que queríamos destacar, e você verá então que dentro desse contexto do milagre da cura da filha de Jairo, acontece também a cura da mulher do fluxo de sangue. A ressurreição da filha de Jairo aconteceu no momento depois que Jesus desembarcou da cidade de Cafarnaum, não é? Ele havia atravessado o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, onde ele havia libertado o homem endemoniado.
Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, você vai encontrar essa narrativa. Lá em Mateus capítulo 8, nós encontramos essa mesma narrativa, e ali em Mateus nós vamos perceber que logo que Jesus chega à cidade de Cafarnaum, os discípulos de João Batista vieram para lhe fazer algumas perguntas a respeito do jejum. E enquanto eles estavam conversando com Jesus, Jairo se aproxima e pede para que ele, Jesus, curasse a sua única filha. Jairo se prostra diante do Senhor e suplica a ele pela cura da sua filha. Jairo, ele era um homem importante, o texto diz que ele era chefe da sinagoga, ou seja, alguém de grande importância naquela sociedade. Marcos, quando narra esse episódio da ressurreição da filha de Jairo, ele tem como objetivo dar ênfase na autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. E, consequentemente, o propósito de Marcos também é apresentar Jesus como o Filho de Deus, o único que pode tirar alguém do seio da morte, dos braços da morte. Jesus é o único capaz de fazer tal coisa, e é por isso que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas o que nós queremos destacar nesse texto é a caminhada de fé de Jairo. Sim, nós queremos falar sobre a caminhada de fé de Jairo. O texto diz que depois de encontrar Jesus e rogar pela cura da sua filha, Jairo e Jesus começam a caminhar em direção da casa, né, onde a menina estava. Na verdade, a gente vai ver aqui no texto que depois que Jairo roga pela cura da sua filha, Jesus não diz nada, mas o texto diz que eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo, ou seja, ambos iniciam uma caminhada em direção à casa da menina, onde a menina estava gravemente enferma. O verso 23 e 24 diz assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E aí o verso 24 diz: E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ou seja, nós queremos destacar aqui esse trajeto, não é? De onde Jesus estava até a casa de Jairo, onde a menina estava enferma em risco de perder a sua vida. Durante aquele trajeto, do ponto onde Jairo encontrou Jesus até a sua casa, a fé daquele homem foi grandemente provada. Sim, a fé de Jairo foi provada. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de fé, certamente. Jairo, que mais tarde certamente se tornou um discípulo de Cristo, naquele dia descobriu que aqueles que querem andar com Cristo muitas vezes serão desafiados a crer contra a esperança. Guarde isso. Aqueles que querem andar com Cristo muitas vezes serão desafiados a crer contra a esperança. O texto começa no verso 21, quando Jairo, chefe da sinagoga, procura Jesus, na esperança de levá-lo à sua casa para ver a sua filha curada daquela grave enfermidade. O verso 22 diz: Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Mas a história se torna dramática pelo fato de que no trajeto até a casa de Jairo, Jesus é cercado por uma grande multidão que o impedia de andar rapidamente, ou seja, Jesus aceita o pedido de Jairo e começa a se dirigir à casa de Jairo para realizar aquele milagre. Mas o texto também diz que a multidão que estava ali em volta começa a acompanhar aqueles dois homens. E na medida em que a multidão apertava Jesus, isso dificultava os seus passos, né? E impedia que ele chegasse rapidamente à casa de Jairo. Imagine o coração daquele pai, sabendo que do seu lado estava o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo percebendo que o Filho de Deus se demorava na sua caminhada por conta do aperto da multidão. Mas como se não bastasse isso,
Para piorar ainda mais a situação, o texto nos conta que uma mulher em segredo toca as vestes de Jesus e Jesus para por conta deste toque. Jesus para porque no meio da multidão uma pessoa com fé o havia tocado. E não existe nada que atraia mais a atenção de Jesus do que um coração que crê. E para aquele que crê, Jesus tem sempre mais. Naquele momento, Jairo, ele testemunha o valor da fé. A fé daquela mulher alcança não somente a sua cura física, mas ela recebe muito mais. O texto diz que ela recebe também salvação. Veja, Jairo está vendo o tempo passar, sua filha está à beira da morte, mas ele para ouvir o Senhor dizer para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, a fé do coração, que havia no coração daquela mulher não apenas possibilitou que ela fosse curada da sua enfermidade, mas concedeu a ela muito mais. Porque Jesus sempre vai abençoar muito mais o coração daquele que se aproxima dele cheio de fé. Deus tem muito mais para a nossa vida. Jairo, naquele momento, estava aprendendo que a fé em Cristo Jesus e na sua autoridade é requisito básico para uma caminhada cristã vitoriosa. É nesse momento, então, de aprendizado que ele recebe a triste notícia de que a sua filha estava morta. O verso 35 diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja, essa caminhada de fé de Jairo com Jesus, ela foi uma verdadeira provação. Primeiro porque durante a caminhada, Jesus é interrompido, não é? E ele para. E imagine como ficou o coração de Jairo, que tinha pressa em receber aquela bênção da cura para sua filha. Agora que a mulher havia sido curada e que ela havia sido salva, agora Jesus continua a sua caminhada, mas o texto diz que antes que Jesus desse um passo em direção à casa de Jairo, chega a notícia de que a sua filha estava morta. Naquele momento eu imagino que as esperanças que haviam no coração de Jairo chegam ao fim. Naquele momento eu imagino que a tristeza toma conta do coração de Jairo e a sua fé naquele instante fica tremendamente abalada. Ele havia deixado sua família, ele havia deixado sua filha à beira da morte, ele correu atrás da sua última esperança, que era um toque de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas agora aquela notícia lhe informa que tudo havia terminado, que não havia mais esperança. Jairo está no limite da sua fé. Mas é exatamente aí que a gente aprende. Algumas vezes Deus nos desafia a ir além do limite da nossa fé. Às vezes Deus nos desafia a ir além do limite de nossas esperanças. Às vezes nós somos desafiados a crer contra a esperança. Como continuar crendo quando tudo à sua volta aponta para a ruína? Como continuar crendo quando tudo à sua volta aponta para a morte? Como continuar crendo quando tudo à sua volta aponta para o fracasso, para a derrota? Mas é exatamente nessas horas que nós precisamos ouvir o que Jairo ouviu. Não temas, disse Jesus, crê somente. O verso 36 é maravilhoso, porque o texto disse que assim que Jairo escuta a notícia de que sua filha estava morta, certamente Jesus olhou para o coração de Jairo e viu nele, naquele coração, a sua fé se esvaziando, a sua esperança indo embora. E antes que a esperança se fosse, antes que a fé terminasse, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Jesus está pedindo para que Jairo mude a direção do seu olhar naquele momento. Jesus está pedindo para Jairo que ele não dê ouvido
ouvidos aos que dizem que não há esperança. Jesus está pedindo para Jairo para que ele não olhe para as circunstâncias, mas para que ele olhe para Cristo, para o próprio Jesus. É o que Jesus está dizendo naquele momento para Jairo, estava dizendo naquele momento para Jairo e está dizendo para nós nesse momento. Quando nós olhamos à nossa volta, o que nós percebemos, as notícias que nós recebemos não são boas, são notícias ruins. Na maioria das vezes são notícias que nos desanimam, que tiram a nossa esperança. Mas é nesse momento que nós precisamos ouvir da boca de Jesus as palavras que ele disse a Jairo. Não temas, crê somente. Diante da autoridade, do poder de Jesus, diante do que temos visto e ouvido, nós devemos crer, não importando as circunstâncias. Diante do que nós experimentamos ao lado de Jesus, diante do que nós experimentamos na nossa caminhada cristã até hoje, até este momento, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Devemos focar os nossos olhos naquele que nos conduz, naquele que nos guia, naquele que nos abençoa, naquele que nos redimiu e nos salvou. Jairo estava caminhando com Jesus já há algumas horas e naquele percurso, que talvez não seja um percurso muito longo, mas naquele percurso ele havia testemunhado o poder de Deus, o poder de Jesus na vida de uma mulher que estava enferma. Ele viu o que Jesus realizou na vida daquela mulher, ele ouviu sobre o que Jesus realizou na vida do endemoniado gadareno. Agora ele, Jairo, precisava crer naquele Cristo. Não temas, pois a fé lança fora todo medo. Crê somente, pois a fé transforma o coração angustiado em um coração descansado no Senhor. O Salmo 37, verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor e espera nele. Quando nós valorizamos as circunstâncias e nos esquecemos de Jesus, nosso coração se atemoriza. Mas se olharmos para Jesus, esqueceremos as circunstâncias e viveremos baseados na fé. Quem dirige a nossa vida é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Quem dirige a nossa vida é aquele que dirige a história. Quem dirige a nossa vida é aquele que está acima de todas as circunstâncias desta vida. Foi isso que Jairo aprendeu naquela caminhada. Naquela caminhada, Jairo aprende que a fé é o bem mais importante que podemos ter. Mas mais do que isso, Jairo naquele dia descobriu que se queremos andar com Cristo, devemos reagir com fé, mesmo que a incredulidade nos cerque. Se queremos andar com Cristo, devemos reagir com fé, mesmo que a incredulidade nos cerque. Nos versos 37 a 40, nós nos deparamos com a atitude inusitada de Jesus. Ele se afasta da multidão e segue para a casa de Jairo apenas com um grupo de sua confiança. Veja, Jesus estava caminhando com Jairo, a multidão o apertava. Naquele momento, uma mulher no meio da multidão o toca, ele para, abençoa aquela filha de Deus e depois que ele faz isso, chega o grupo de homens vindo da casa de Jairo e dá a notícia triste de que a sua filha estava morta. Ele então desafia Jairo a crer apesar das circunstâncias. E aí o texto diz o seguinte, a partir do verso 37, o texto diz que Jesus se afasta da multidão, separa Jairo e um grupo de discípulos de sua confiança e segue então sozinho para a casa daquele que estava lhe pedindo socorro. Agora era um momento em que Jesus estava dando uma atenção particular ao caso de Jairo. Veja o que diz o verso 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Quando Jesus afirma que a criança não estava morta, as pessoas riram dele. Primeiro, Jairo teve que vencer as circunstâncias contrárias, lembra? A demora para chegar à sua casa, a notícia triste da morte da criança. Agora Jairo tem que enfrentar também a incredulidade dos seus amigos e dos conhecidos e dos seus familiares que estavam certamente ali na sua casa acompanhando aquele momento triste da sua vida. Todos ali estavam rindo da sua fé. Naquele momento, Jairo precisou ter fé nas palavras de Jesus. Naquele momento, Jairo precisou lutar contra a incredulidade de muitos à sua volta. Naquele momento, Jairo precisou continuar crendo nas palavras de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali naquela casa agiram com incredulidade. Elas estavam acreditando nas circunstâncias, elas estavam acreditando naquilo que os seus olhos estavam mostrando. Elas estavam zombando das palavras de Jesus e certamente estavam chamando Jairo de louco por crer nas palavras de Deus. A questão é que aquelas pessoas não deram ouvidos a Jesus. E infelizmente nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas não aceitam mais a palavra de Deus. Elas duvidam da palavra de Deus, elas zombam da palavra de Deus. Elas não conseguem ouvir a voz de Jesus acima das circunstâncias que as cercam. Não importa o quanto a situação seja difícil, meus irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus, descansar nela. Esse é o dever dos discípulos de Cristo, esse é o dever daqueles que seguem a Cristo. Jairo estava aprendendo isso naquele momento. Ele aprende, a sua fé estava sendo provada por conta das circunstâncias e das notícias ruins que chegavam ao seu coração. E agora a sua fé estava sendo provada porque até aquelas pessoas que ele amava, até aquelas pessoas que eram próximas dele, estavam agora zombando da sua fé e zombando da sua atitude em chamar Jesus e em continuar andando com Jesus, apesar daquela circunstância. Então, é dever do discípulo continuar firme na fé, andando com Jesus, apesar da circunstância e apesar da incredulidade que nos cerca. Quando o Senhor chamou Abraão, Ele prometeu dar uma grande família. Lembra que Sara riu da promessa? Gênesis capítulo 18 diz: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Precisamos viver, amados, sob o discernimento de que Deus faz tudo ao seu tempo, de forma sábia e de forma perfeita. O não de Deus é tão perfeito e tão santo quanto o seu sim. As palavras que saem da boca de Deus não retornam sem antes cumprir o seu propósito. Então, se Jesus disse a Jairo, crê somente e não temas, Jairo se agarrou naquela promessa, naquelas palavras e continuou andando com Cristo. E é assim que nós devemos ser, e é isso que nós devemos fazer. Diante da autoridade do poder de Jesus, nós devemos agir com fé, mesmo quando aqueles que nos cercam duvidam. Veja o que diz o verso 40. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Veja, irmãos, nenhum daqueles que se posicionaram com incredulidade, naquele momento tiveram o privilégio de entrar no quarto e ver e testemunhar o que aconteceu ali dentro. Perceba que nenhum dos incrédulos que estavam em volta de Jairo e da sua família foi convidado para partilhar daquele momento glorioso e de testemunhar o mover de Deus naquele quarto. Esse é o fim dos incrédulos. Os incrédulos ficarão sempre de fora do mover de Deus, porque não creem, porque duvidam, porque não acreditam. Os incrédulos passarão suas vidas negando a verdade,
até o dia em que será tarde demais para reconhecê-la. Esse é o fim dos incrédulos. Jesus, na ocasião em que ressuscitou Lázaro, ele disse uma palavra maravilhosa. Ele disse assim: se creres, vereis a glória de Deus. A glória de Deus está aí para os que creem, não para os que duvidam, não para os que fazem chacota das coisas de Deus. Enquanto a multidão do lado de fora da casa gritava a sua incredulidade, dentro daquela casa, Jairo e os discípulos foram tomados de grande admiração e de louvor. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. A fé no poder e autoridade de Cristo nos levará às mais profundas experiências com Deus. Então, ainda que o mundo duvide, aquele que caminha com Cristo viverá pela fé. Amém? O texto desta noite, queridos, nos mostra que a caminhada com Cristo é uma caminhada de fé. Jairo descobriu que durante a nossa caminhada, a nossa fé será provada. Ela será provada pelas circunstâncias desta vida, sejam elas boas ou ruins. Mas além das circunstâncias, nossa fé será provada pela incredulidade à nossa volta. Além das circunstâncias, nós precisamos sobreviver aos incrédulos, aos pessimistas, aos fatalistas, que não conseguem ver o que Deus está fazendo e que constantemente negam o poder de Deus. Então nós devemos viver a nossa fé em Cristo e viver esta fé até as últimas consequências. Nem sempre, amados, o Senhor irá ressuscitar os nossos mortos, mas sempre Ele fará o que for necessário por amor a nós. Sempre Ele nos dará o que nós precisamos. Sempre Ele nos sustentará em todo o tempo. Confie no Senhor e se desperte para viver a sua fé intensamente. Creia em Deus apesar de tudo e apesar de todos. Creia em Deus. Confie na palavra de Deus. Somente creia, é o que diz Jesus e é o que diz o Espírito Santo ao meu e ao seu coração. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que a sua semana seja rica e abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada coração e esteja com cada vida agora, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.